Daqui, posto de comando do Movimento de Libertação do Tomadeira. O podcast Tomadeira nasceu em 2022. Foi assim batizado em nome de um conceito, ou de um espírito, se quiserem. O de olhar o Tomadeira, o verdadeiro, como um gesto subversivo. Alguém que não pertence ao jogo, mas que troca as voltas para se introduzir no jogo. Simultaneamente reclamando para si protagonismo e constituindo-se como herói anónimo, com a capacidade de baralhar o foco de atenção e colocar em lugar de destaque o Clube Desportivo de Gouveia. Tornar possível o improvável. E questionar as regras. Pelo prazer de o fazer, sem objetivos comerciais ou intentos de fama pessoal. Nos textos que tive a oportunidade de escrever sobre o podcast Tomadeira, designadamente nas fanzines Cultura de Bancada e Aqui del Pop, fiz questão de deixar sempre essa palavra de reconhecimento ao verdadeiro Tomadeira, por, evidentemente de forma involuntária, nos facultar essa metáfora para a vida concreta, que é de nos fazer acreditar que é possível trocar as voltas às regras e sermos hackers do mundo à nossa volta, quando questionamos as prioridades e os focos de atenção. Na fanzina Aqui del Pop, apelidei o mesmo de punk. O Tomadeira é punk, escrevi eu nessa altura. Afinal, o Tomadeira sempre foi aquilo que qualquer um quisesse construir mentalmente. Podia ter Cristo ao cabelo rapado, podia jogar de rabo de cavalo ou com aquelas fitas à vedeta dos anos 90. Ser alto ou baixo, magro ou gordo. Ou personagem e inspiração para que um podcast pudesse questionar os tais focos de atenção e partir à descoberta do Grupo Recreativo de Regufe, do Olhander Sporting Clube, do Grandolense, Oriental ou Clube Atlético e Cultural, entre tantos outros. Que um podcast nele se inspirasse para, metaforicamente, baralhar as regras e questionar a relação das apostas esportivas com o futebol, o álcool nos estádios, a liberdade de expressão ou as sociedades desportivas. Sem fins lucrativos, versões pagas ou táticas de engagement. Inspirado também pela entrevista do Tomadeira, o verdadeiro, ao Jornal Público em 2014, em texto assinado por Ana Maria Henriques. A recusar fotografias porque ajuda a perpetuar um bocadinho o mito, disse. Sublinhava-se assim que Tomadeira não era mercadoria, negócio, uma marca. Era um herói anónimo do povo, que nos ensinava a todos que das divisões inferiores e a partir do interior de Portugal era possível marcar golos no mundo inteiro, bastando para isso baralhar as regras. Esse anonimato afirmado na tal reportagem ao público foi um dos motivos que impediu o podcast Tomadeira de partir em busca do verdadeiro Tomadeira. A dada altura equacionou-se, isso sim, ir à boleia do Tomadeira dedicar um episódio ao Clube Desportivo de Gouveia. Mas quando se estava com a disponibilidade mental para preparar o episódio, percebeu-se que o Clube Desportivo de Gouveia é uma SAD detida por investidores norte-americanos. E quem escuta este podcast já percebeu que não existem propriamente regras, mas há princípios orientadores. Sendo um deles, o de não escutar, pelo menos até ao momento assim tem acontecido, SADs de capitais externos aos clubes e aos seus associados. Escolhas. Por tudo isto, como devem calcular, não têm sido dias fáceis para quem se inspirou no Tomadeira enquanto um conceito desafiador das regras do sistema. O Tomadeira é de repente um negócio, presente na venda de camisolas por cadeias de hipermercados, é nome estandarte de casas de apostas esportivas e objeto para o engagement de social media. Regressamos ao professor Manuel Sérgio, que foi aqui lembrado no episódio 33. Para conhecer o futebol é preciso conhecer primeiro a sociedade, sabe? O desporto reproduz e multiplica as taras da sociedade, sabe? Isso não é muito feliz, pois não? Pois não. Porque a grande tara da sociedade, ou seja, da ditadura do lucro, é a alta competição. Onde os homens são coisas porque são objetos de lucro. Nada mais do que isso, sabe? São mercadoria. Absolutamente. Não está em causa o trabalho de um profissional do entretenimento. Ele é, na verdade, provavelmente, o menos culpado de tudo isto.
fez um mockumentary, estilo do qual sou particular fã, e à boleia disso será até o objeto do Digestivos deste mês de novembro, que, se o Nosso Senhor quiser, sairá ainda antes do mês terminar, com diferentes sugestões de filmes deste género. Mais grave é a boleia que deu a tudo o que veio por arrasto. A começar pelas casas de apostas esportivas, que de repente tornaram-se peça tão essencial nesta vida, que são elas a permitir, através de financiamento, que as coisas aconteçam. Foi também com a bênção da mesma casa de apostas o documentário sobre Neemias Queta, por exemplo. O tomadeira do povo, aquele que marcou determinado período da vida de uma geração, ficou capturado num filme da vida real, com cenário fora do YouTube e argumento do capitalismo mais desenfreado. Podem dizer que tudo isto faz parte. Mas é preocupante quando chega a projetos feitos por jornalistas, que de repente alinham na onda e tratam como verdade uma informação que era obviamente falsa e produzida para fins de entretenimento. Fica a dúvida se projetos levados a cabo por jornalistas o fizeram como tática de engagement de social media ou se foram mesmo levados ao engano, publicando informação sem um fact-check, que nem era difícil de ser feito. Bastava desde logo questionar. Espera lá, nada disto bate certo com a reportagem do Público de que há uma década e com a informação que nela constava. Não sabemos se foi erro ou tática, porque nos tempos que correm o erro não é assumido. Simplesmente o post é apagado. Puf! Retirado do ar e assim é como se nunca tivesse acontecido. Publica-se outra coisa de seguida e a vida continua. O podcast Tomadeira, que felizmente no meio de tudo isto encontra-se na sua já anunciada pausa para a tentativa de concretização dos 40 episódios e 3 anos de emissões em livro, questiona-se agora sobre se valerá a pena manter-se em atividade com este nome. O Tomadeira é hoje uma personagem desvirtuada da essência que inspirou esta casa. O caminho mais simples passaria por fazer o enterro e dar à luz um novo espaço, com outro nome e eventualmente atualizar o registro. Mas há condicionantes. Desde logo os arquivos, os textos que foram sendo publicados no Substack, alguns deles marcantes de um período do futebol nacional. É uma reflexão que precisa de ser feita e que está a ser feita. O processo de tentativa de construção de um livro, ainda sem saber se em versão exclusivamente digital ou física, permanece inalterável, na disponibilidade possível, que a vida é o que é. Mas este é um desabafo que tinha urgência em acontecer. O Tomadeira é golo e estádio em alvoroço, não é guito para o vosso bolso. O Tomadeira não é uma aposta, é um herói que o povo gosta. O Tomadeira era prazer nos tempos de ócio, não uma marioneta do futebol negócio. O Tomadeira é estrela do relevado, não do corredor do hipermercado. O Tomadeira nunca precisou de visualizações para ser ídolo de multidões. O Tomadeira, olhem, é ouvir o que canta o luto com o João Maia Ferreira. Então privatiza o caralho que os foda. O carro há de andar até o dia em que capota. Pode há de fervilhar até o dia em que salta fora. Salpicar a tromba de quem tá a pitar à porta. Mas privatiza a puta que os pariu a todos. Enquanto o carro andar, se foda os outros. E é bom cá estar se eu não pensar demais.